Uai, bora comigo passar uma semana na faculdade sendo estudante de enfermagem da UFMG? A minha segunda-feira já começou bem cedinho. Meu pai conseguiu me levar na faculdade porque eu estava um pouco gripada. E assim que eu cheguei, eu já fui sentando nos banquinhos do ICB, porque no dia eu tinha uma prova. Então, né, já para dar aquela revisada. E eu gosto de chegar bem antes na faculdade para não ter risco de se atrasar. Então tava eu aí dando uma revisada em imunologia e, gente, tava muito frio. Sabe aquela semana em Belo Horizonte que tava fazendo muito frio? Pois é, foi justo na semana que eu tinha um monte de coisa pra fazer. Gravei um pouquinho aí pra vocês de como é dentro do ICP, que pra quem não sabe é um labirinto. Todo dia é um lugar diferente que você encontra. E a minha primeira aula do dia foi prática de microbiologia. Chegando na sala eu já fui colocando meu jaleco e pegando meu material de estudo. E vou te falar que microbiologia foi uma das minhas aulas práticas favoritas. Que além da prática, né, na aula teórica a gente aprende muita coisa que a gente fica chocada. Estudamos bactérias, vírus, fungos, muito incrível, gente. E para matar a curiosidade de vocês, mostrei a sala prática. Quase toda semana a gente tinha prática da aula teórica que a gente já havia visto. E justamente nesse dia a gente não foi realizar uma prática nova total. Nesse dia a gente foi fazer uma leitura do que a gente já havia feito e visto nas últimas aulas. A leitura desse dia foi sobre a prática realizada dos bacteriófagos, no qual tivemos que usar tubos de ensaio, meio de cultura, placas de Petri com meio utilizado, pipeta, foi muito bom. E estávamos analisando, né, o resultado, no qual a nossa sala não teve um bom resultado dessa prática, porque não conseguimos observar direito, né, o que seria pra gente ter observado. Mas mesmo assim foi incrível. Por exemplo, olha aí um fungo que nasceu na placa. Uma observação que ele nem era pra estar aí. E logo, quando as pessoas foram chegando, a professora já começou a fazer a leitura com a gente. Mostrei pra vocês aí até uma amostra que a professora havia mostrado pra gente da prática que ela já havia feito. E logo a aula acabou e partiu para outra aula, né, gente? Aula de estatística. Então tive que fazer a troca de prédio. Chegando aí na sala, já fui colocando minha mochila no lugar que a minha duplinha de micro guardou pra mim. Já peguei minha saladinha de fruta diária e fui lá numa pracinha que tem no prédio poder comer. O intervalo passou voando e caiu aí na sala de novo, fazendo uma pequena revisão sobre imuno. Na aula de estatística mesmo, gente, porque não podemos perder tempo. Mas claro, sempre prestando atenção também em estatística, né? Aqui é duas coisas ao mesmo tempo. Em uma piscada de olho, a aula já tinha terminado e estava na hora do almoço. E como a minha duplinha da faculdade não estava no momento, fui almoçar sozinha na sala de aula mesmo. E o cardápio do dia era arrozinho, maionese, frango empanado e um alface. E nesse dia eu não tive tempo de esquentar o almoço não, então foi gelado mesmo. Logo depois arrumei um cantinho para me poder revisar novamente. E fiquei por ali mesmo até dar o horário da prova. Prova de imune realizado com sucesso e bora pra casa. Com a vista maravilhosa que o UFMG tem pra nos proporcionar. E a nossa terça-feira já começou como? Começou bem cedinho também, cheio de coisa pra levar pra faculdade, porque hoje era uma apresentação de trabalho. Fui direto no mesmo lugar de sempre, né, no ICB. E mesmo que eu cheguei cedo, já tava com vergonha de andar ali, gente, porque eu tava com duas tochinhas aqui no cabelo. O que a gente não faz por um trabalho, né? Fui mostrando o lookzinho aí pra vocês, porque nesse dia, né, já que tinha o trabalho, eu fui com uma roupa bem diferente da que eu costumo ir. Que costumo ir com a blusa escrita enfermagem FMG. E falando da minha duplinha da faculdade, olha ela aí, gente. Ela foi me ajudar a colar uns cílios enormes, porque vocês vão entender por que desses cílios. Bum! Olha eu aí com o tamanho do cílio, gente. Só faço isso por uns pontinhos mesmo. Eu não tava enxergando quase nada, gente, juro. Então bora explicar aí o conceito do trabalho. O trabalho foi o conceito de citologia e histologia, em que o meu grupo
teve que fazer uma coisa bem diferente, um trabalho bem criativo em relação ao sistema respiratório. E resolvemos fazer um teatro ao vivo e fizemos um tribunal. Tivemos que abordar as células presentes no sistema respiratório e eu escolhi ser a célula ciliada, que tá aí a explicação por eu estar com cílios enormes. Tá aí pra vocês o meu grupo lindo e maravilhoso, porque arrasamos e estávamos treinando aí. E para também matar a curiosidade de vocês, mostrei a sala de ciclo. Observação foi a minha matéria favorita desse semestre. Teve grupo que fez jogo, teve muito teatro gravado também, que ficaram incríveis. E vou mostrar para vocês a minha parte do teatro. A próxima testemunha, por favor, a senhora célula ciliada. Eu era a guardiã da limpeza. Os meus cílios davam intrusos e sujeiras bem pra longe. Uma verdadeira vassoura mágica. Mas aí veio a fumaça. Tóxica traiçoeira. E queimou os meus cílios. Queimou. Eu sou vítima marcada do tabagismo. Fiquei muito vulnerável. Algo mais a acrescentar? Apenas isso. E logo após ia ter um lanche coletivo, então eu e a minha duplinha fomos pegar os salgadinhos que a gente encomendou. E tudo tava muito bom. E eu só não consegui mostrar pra vocês, mas a nossa professora, ela deu uma medalha pra cada grupo porque ela corre maratonas. Então foi incrível, gente. Melhor professora da vida. E logo eu já fui embora porque nesse dia não ia ter anatomia na parte da tarde. E olha só que coisinha mais fofa aí da faculdade. Eu ia indo embora aí, gente, com um pratinho de salgadinho. Porque não deu tempo de comer na sala. Novamente, minha quarta-feira começou bem cedinho. E nesse dia eu ia ter uma prova, gente. A prova de citologia e histologia, que foi em relação aos trabalhos que a gente realizou. E, gente, eu acho que eu sou marcada nesse banquinho aí. Todo dia, quando tem prova, eu tô sentada aí. Então já fui revisando porque era muita matéria. Gente, a professora ela deixa a gente levar uma colinha com as imagens que a gente acha que pode cair, com escrito, com o que for, mas tem que ser escrito à mão. E falo que as colinhas ajudam bastante. Na verdade, ajuda quando você deixa bem organizadinho, né? E como eu não sou de ferro, uma pausa nos estudos pra poder jogar Criminal Case. Quem nunca jogou no Facebook, gente? Terminada a prova, já fui embora, porque nessa quarta-feira era só. E nessa minha quinta-feira o dia começou um pouquinho mais tarde. Peguei meu busão, né, e tô lendo esse livro aí, de Apartamento de Paris. Qualquer tempinho que eu acho livre, eu leio, gente. Muito bom. Mostrei pra vocês aí eu realizando minha caminhada diária na faculdade. Amo ter esse momento de caminhada assim, olhando a natureza. Muito bom. E sem exceção nesse dia, eu estava indo para o ICB. Iria ter aula prática de anatomia em relação à aula teórica que a gente já havia visto. E é claro que eu não poderia deixar de dar oi para os cãezinhos comunitários. Eu sou muito apaixonada nelas, gente. E a mãezinha veio dar oi pra mim, gente. Mas foca no tamanho do bucho dessa gata. Mas foca no tamanho do bucho. Mostrei meu lookzinho aí pra vocês, gente. Ainda continuava gripada, mas seguia firme porque a semana tava corrida. Cheguei aí em frente ao portão e encontrei com as meninas que eu converso. Ficamos conversando ali um pouquinho porque tava tendo prova prática de odontologia. Então nossa aula deu uma leve atrasadinha. A professora da prática deu uma leve revisada com a gente sobre a matéria. E logo fomos estudar as peças anatômicas em relação à aula. Claro que é proibido gravar, então fui por um cantinho assim que eu tava indo embora pra mostrar pra vocês o que eu uso na sala de aula. Os acessórios da prática, né? Que são jaleco, luva e máscara, por causa que o formal é muito forte. E depois de longas 4 horas na prática, fui embora.
chegou a tão sonhada sexta-feira. Bugou a sexta-feira em que eu tinha uma prova e um trabalho para apresentar. Eu fazendo a minha caminhada diária, gente, mostrar pra vocês o céu tava muito lindo. A lua tava bonita, gente, a sexta-feira tava linda. Dia de arrasar. Eu aí bem de boa, escutando uma musiquinha, mal sabendo que o dia me aguardava, né? Aí estava eu sentada no CB estudando pela prova prática de microbiologia. Vocês pensaram que era só ter prática, né? Que nada! Eu terminei de estudar para microbiologia. Eu já fui dar uma revisada no script do trabalho de embriologia. Eu conversando com a minha duplinha de micro, porque antes da prova prática iríamos ter uma discussão sobre o PBL que a professora trouxe pra gente. Tivemos algumas semaninhas ali para poder pesquisar, levar as nossas pesquisas para a sala de aula. E logo que terminei de fazer a prova, já fui pro outro prédio para me poder almoçar e comer uma saladinha de frutas como uma sobremesa. Logo mais, eu e as meninas do grupo estávamos ensaiando no cantinho que a gente encontrou. Para caso fôssemos sorteadas, estaríamos mais que preparadas, né? E já adianto pra vocês que eu não gravei muita coisa porque eu fiquei nervosa. Porque adivinhem? Sim! Eu fui uma das sortudas do grupo a ser sorteada para apresentar o trabalho. Mas ainda bem que eu era só suporte. Mas mesmo assim, gente, eu fiquei muito nervosa, muito. Mas é bom avisar pra vocês que deu tudo muito certo. A nossa apresentação foi um sucesso. E no mais, esse foi o Vlogão da semana. Espero muito que vocês tenham curtido. E até o próximo If Vlog do canal. Beijos!